Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, amados irmãos, e bem-vindos ao nosso canal da partilha da Palavra de Deus. Neste dia em que celebramos o 18º domingo do tempo comum, ano C. A liturgia deste domingo convida-nos a fazermos uma hierarquia de valores das nossas escolhas, ou melhor, é uma chamada de atenção para não levarmos uma vida voltada apenas para os bens materiais, a não permitir que os bens materiais ocupem o lugar de Deus na nossa vida. E quem assim proceder, levará a uma falência da sua vida. Será tratado como um louco que se esqueceu daquilo que dá sentido à sua existência. O Santo Evangelho para este domingo é segundo São Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Escutemos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. E ele pensou consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde guardar as minhas colheitas? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: minha alma tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: Insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparastes, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Amados irmãos, o Evangelho de hoje narra o episódio que só encontramos em Lucas e não tem paralelo com os outros evangelhos. O texto insere-se na longa viagem de Jesus da Galileia a Jerusalém. Podemos conferir nos capítulos 9, versículo 51, até ao capítulo 19, versículo 28, na qual o evangelista coloca a maior parte das informações que conseguiu recolher sobre Jesus e que não se encontram nos outros evangelhos, tais como a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo e a história de Zaqueu, e outros relatos que encontramos nesta grande viagem de Jesus. O Evangelho de hoje traz a resposta de Jesus a alguém que do meio da multidão pede ao Mestre que seja mediador na distribuição de uma herança. A preocupação deste personagem anônimo é também a preocupação de muitos de nós, ou melhor, é um problema que se resista também nos dias de hoje: a distribuição da herança aos membros sobreviventes da família. É uma questão delicada e muitas vezes é motivo de disputas e de tensão intermináveis. Com este problema, a unidade familiar conhece o seu fracasso e abrem-se feridas
que causam rivalidades que passam de geração em geração. A resposta de Jesus convida-nos a uma reflexão profunda da vida. Guardai-vos de toda avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. Aqui Jesus esclarece o verdadeiro valor da vida. Ela não consiste em ter muitas coisas, mas em ser rico aos olhos de Deus. São Lucas, capítulo 12, versículos 21. Assim sendo, a vida humana só ganha sentido quando vivida na perspectiva da eternidade. Por isso, aquele que aceitou Cristo deve ter a capacidade de fazer uma adição entre a vida terrena e a eternidade para encontrar um rumo certo, ou melhor, para ser rico aos olhos de Deus. Precisamos ter cuidado com a ganância. Precisamos usar bem o que temos e precisamos distribuir bem a herança de maneira justa e pacífica. A parábola do rico insensato faz-nos compreender que a morte é uma chave importante para descobrir o verdadeiro significado da vida. Aquele que busca apenas ter e esquece o ser, perde tudo na hora da morte. O uso dos bens fazem parte dos planos de Deus. Ele criou o mundo e todos os seus bens para o uso de todos. E é exatamente o desvio desses bens para o proveito exclusivo de alguns e da atual geração que o Evangelho condena e chama a nossa atenção. Pessoas que fazem do bem comum uma propriedade privada. A herança que seria para todos os filhos fica apenas com uma pessoa. As riquezas de um país que seriam usadas para o bem de todos os cidadãos, para que cada um tivesse o mínimo necessário, acaba acumulado nas mãos de um pequeno grupo. Hoje, somos uma geração que só pensa em acumular para si. Uma geração que esqueceu o dom da partilha. Amados irmãos, façamos um breve exame de consciência e analisamos como gerimos a nossa vida, como fazemos a distribuição dos bens, como reparto a herança com os meus, como gasto o meu dinheiro e qual é o lugar de Deus na minha vida. Amados irmãos, na semana passada o país viveu um clima de tensão, um clima que ceifou vida de muitos, um clima que fez de muitos desempregados, que fez de muitos investidores ficarem sem nada. Rezemos para as vítimas dos acontecimentos passados. Rezemos para os desempregados. Rezemos por aqueles que trabalham para repor a legalidade e a tranquilidade do país. Mas, acima de tudo, rezemos para os nossos governantes, para que não sejam insensíveis ao grito do povo. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.